E aí, pessoal, tranquilos? Seguimos com mais esse episódio do Pensando com Pense. Antes de situar o pano de fundo, eu pergunto a vocês se vocês já ouviram falar uma frase como o fulano é o pai de tal conceito, ou então o Beltrano descobriu tal coisa. Pois é, aqui vamos ver que essas frases se baseiam no entendimento de história de pesquisa epistemológica, como aquela feita por Canguilhem. Surgiram conversas sobre as ciências, os pais dos conceitos científicos e como ela se produz e é ensinada, e a comparação do modo de pesquisar de Canguilhem e de Foucault. Mesmo que tenha ficado um pouco mais longo, vale a pena ouvir. Eu, particularmente, gostei muito de como ficou. Antes de seguir, um detalhe. A gravação de som ficou a pior de todas, tá? Eu sei. A anterior também tá ruim, né? Estamos melhorando isso. Com as nossas vozes num tom tipo Darth Vader, ou meio robótico. Então, regravamos tudo o que passou. É isso aí, um bom episódio para vocês. Onde tem a frase, em outras palavras, progresso é a própria dinâmica da cultura científica. Sim, porque se a gente para pensar, tem muito disso, né? Da ciência com essa ideia sempre de evolução. Claro que aqui eu estou falando de uma forma mais geral, assim. E antes da gente entrar em estudos de filosofia e história da ciência, a ideia é sempre de progresso, de evolução, que a coisa vai melhorando, vai se aprimorando, e também tem a ideia do erro, que é outra coisa que a gente também discute aqui. Nunca é, ou quase nunca é colocado, ou apresentado, ou considerada essa ideia do erro. Por vezes, olha somente para toda essa trajetória, para toda essa história, que não faz vínculo com a filosofia, que eu acho que é justamente ter a possibilidade da gente discutir e pensar sobre isso. E aí o discutir, o pensar sobre isso, também acho que entra naquele ponto de tirar a ciência do pedestal, que é outra coisa que nós falamos aqui. Porque quando se colocava muitas vezes, ou as pessoas no geral colocam a ciência no pedestal, bom, se bem que agora muita gente está negando a ciência, mas enfim, quando colocava a ciência num pedestal, é nessa ideia de progresso que ela não erra, né? Que os efeitos são sempre positivos e produtivos e que vai levar ao status e uma sociedade melhor, mas não necessariamente. Que a gente já viu o quanto se utilizou a ciência para produzir coisas que nós, né, podemos considerar como negativas. Então eu penso que todos esses pontos de olhar para o progresso, de olhar para o erro, para mim a parte produtiva disso tudo, quando eu leio essas coisas, é de pensar sobre essa construção, de como a gente olha a ciência, para como a gente olha essas coisas, e mais do que isso ainda, de pensar como a gente quer fazer essas coisas, como a gente quer fazer ciência, como a gente quer produzir conhecimento. É por isso que esses caras fazem essas discussões, né? Justamente para isso. Vamos tentar baixar um pouco esse pedestal, mas não é ser tão raso e diminuir tanto a ponto de desacreditar na ciência como está acontecendo agora nesses últimos anos, né? Que daí já tá demais. Porque o ponto aqui não é de desconsideração, de negação, mas é de olhar e de pensar e produzir também uma coisa. Eu não sei se isso é melhor, mas uma coisa diferente, enfim. E a gente ter talvez uma relação. Eu acho também que passa muito essa ideia da relação, de ter uma relação mais horizontal entre a população e a ciência. Não sei se me fiz entender agora, mas porque no final me parece que tudo é sempre muito inacessível. E só quem está lá, não sei aonde, entendeu? Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, seja para sala de aula, enfim, eu acho que a gente consegue tornar a coisa mais horizontal. Tá, gente? Bom, olha, como nós podemos fazer e nós estamos envolvidos nisso tudo, a gente também pode produzir. Olha como é que se produz, e isso também é um ponto que eu considero bem positivo, produtivo, quando eu vou ler esses filósofos. Esse questionamento que o Peterson fez é a última frase do primeiro parágrafo. Então, o que o Canguilhem começou a se perguntar? Ou seja, né? É preciso, antes de tudo, saber em que sentido se pode falar de um progresso quando se trata de ciência. Então ele já estava levantando esse questionamento, né? Ele vinha muito com essa ideia de verdade e do progresso na ciência, que é uma coisa também instituída desde a ciência moderna, que parece que ela descobre as coisas de uma vez por todas, né? De uma vez por todas descobre as verdades. E por isso que a ciência tem que ser o conhecimento mais top de todos, né? E com isso, na verdade, nós conseguimos articular bem com Foucault, né? Se parar para olhar para a ciência, essa construção da verdade e tudo mais, e entender, e eu me coloco assim como exemplo. Lá, quando comecei a fazer esses estudos e tal, para mim, a verdade era a verdade, entende? Já é uma coisa dada, e o que parece óbvio hoje, bom, a verdade é uma produção. O quanto para nós, de repente, aqui do grupo,
Hoje a verdade é uma produção e tudo mais. Só que antes de fazer essas discussões, e aí de novo, eu me coloco como exemplo, eu não pensava nessas coisas. Bom, está ali, está dito, pronto, sabe? É a verdade, ainda mais quando vem da ciência. Então a gente também se utiliza disso para pensar essas coisas e pensar, e aí trazendo para a realidade o nosso próprio dia a dia, ou então a nossa prática enquanto professor, né? E trazer as questões para a sala de aula, o quanto isso pode ser produtivo, enfim. Aham, eu sempre penso por aí também. O que isso vai contribuir, né, também na sala de aula, ou para os meus alunos se darem conta disso, lá quando eu estou trabalhando na escola ou na minha sala de aula da graduação? Sim, são questões que nem nós colocamos naquele trabalho do terrário ou do sistema cardiovascular, né? São questões que, de certa forma, a gente consegue desenvolver em sala de aula, e aí não precisa, uma coisa mirabolante ou super discussão, enfim. Mas são pontos que conseguimos ir conversando, e aí tu desenvolve num exercício, desenvolve numa atividade, e não é também que, a gente agora, as aulas vão ter um outro ensino, uma outra realidade da ciência, não é. É ali, com esses movimentos, essas rupturas, essas pequenas rupturas, que a gente vai conseguindo fazer e construir. Porque, na verdade, que a gente está na escola, para quê? Qual é o papel do professor? Não é contribuir na formação do sujeito. Daí a gente pensar que sujeito é esse que a gente quer formar. Que questões a gente quer levar para a sala de aula, e aí também pensar em metodologias de ensino, enfim, de como nós queremos colocar isso no espaço escolar. Eu acho muito louco que parece que o momento que a gente está vivendo agora é totalmente o contrário dessas coisas que a gente está vendo aqui no livro. Tipo assim, o livro vem questionando a ciência, e aí a gente vai e fala: não, nesse momento que a gente está, não é muito legal a gente questionar a ciência e tal, da vacina e tudo. E agora isso do progresso também, porque parece que a gente está negando todo esse progresso, né? Porque a ciência não liga para os erros. Só que aqui no Brasil o pessoal está ligando para os erros, né? Porque a ciência está apontando: não, não é por aí que a gente tem que ir. E aí os caras vão lá e traz ivermectina, cloroquina e essas coisas. Dá para pegar bem isso, assim, pegar essas discussões e mostrar, olha só, tu tá vendo isso aqui? É o que a gente está fazendo errado. Não é bem por aí. É o outro lado que a gente tem que ir e fazer. E vocês não estão entendendo, né? Pelo amor de Deus. Pessoal, aqui cabe a gente situar o tempo que nós estávamos vivendo quando esse episódio foi gravado. Era maio de 2021, o período da pandemia no qual as vacinas eram criadas e testadas, até acertar uma que funcionava bem em humanos. E isso era noticiado todos os dias na televisão ou na internet. Ou seja, nós ficávamos sabendo em tempo real o que a ciência estava conseguindo produzir ou que não estava, os seus erros e os seus acertos. Então eu estava discutindo o progresso, né, e tal. E eu até anotei aqui bem um asterisco grande, que não tem nada demais, na verdade, a gente já marcou aquela crítica que ele coloca ali, que a história da ciência é necessariamente, né, sublinhada, a determinação dos sucessivos valores de progresso do pensamento científico. E é bem isso que ele critica, né? Pois não conta, nunca nos é contada a decadência da ciência. Claro, isso antes da gente viver o que a gente está vivendo agora, né? Nesse período de pandemia e busca de vacina. Mas por que a gente antes não ficava sabendo muito das coisas das pesquisas científicas que davam errado? Desse andar da ciência, né? Dos fracassos e dos avanços dela. Porque daí tu tira muito do que ela tem de mais importante, que é a credibilidade. É ela que fala as verdades sobre o mundo à nossa volta, né? Então, se tu mostra alguma coisinha que não deu certo, parece que tu tira essa ideia de progresso total, né? Que sempre melhora, que sempre é pra frente, e tu põe ela aqui no nível do humano. Tira ela desse grande patamar de verdade que ela tem. Então, por isso que a história da ciência corriqueira, vamos dizer assim, sempre contou essa ideia de progresso, para não tirar o poder máximo da ciência, vamos dizer assim, né? E ao citar esses dois fragmentos aí do Canguilhan, né, o Machado começa a falar do erro, que é bem interessante e que ele também não tem, não aparece tanto na história vitoriosa da ciência, né? É bem aquela ideia de revolução, a gente sempre ouve o lado de quem ganhou a guerra, se bem que quem perdeu a gente acaba ficando sabendo também, mas nesse caso, que foram os nazistas, por exemplo, a gente soube que foi um grande movimento fascista do século XX, né? Mas em geral a gente ouve a história sempre dos vitoriosos, e é mais ou menos por esse viés que se conta a história de uma ciência normal também. Sempre é de uma vitória, alguma coisa que deu certo, do melhor, da resposta verdadeira, da grande solução do problema. Então eu achei interessante, né, ele investigar e reforçar essa ideia do erro, né? O Machado faz isso aqui no livro.
que a gente já conversou outras vezes, mas aqui fica bem organizado, assim. E, de novo, só para a gente retomar um conceito a mais, né? Retomando aquela ideia do positivismo. O positivismo ajudou muito a colocar a ciência nesse patamar de credibilidade máxima e de grande definidora das verdades, né? Que é uma visão positivista lá do Comte. E lá ele coloca assim, o conhecimento mais potente de todos, o melhor que todas as sociedades deveriam atingir é o científico. Isso é uma visão bem positivista. Então, é uma visão positivista também da história da ciência, né? Que é sempre a melhor e sempre se encaminha para uma ideia melhor, para um progresso. Tem um parágrafo aqui que o autor diz que o essencial da crítica do Canguilhem atinge a negação do valor do erro passado para o aperfeiçoamento da verdade. Quer dizer, não é considerar o erro só como uma coisa que vem aperfeiçoar a verdade, né? É considerar o erro no que ele tem de potente, como um valor em si. O Peterson disse que o termo da positividade ele é uma coisa positiva na história da ciência. É mais ou menos isso? Não só para dizer, tipo, deu certo, vamos partir para outra. Não, é considerar aquilo ali, ver o que não deu certo, quais foram os conceitos trabalhados e por que não deu. Valorizar mais o erro dentro da história. É isso? Essa é uma ideia que o Canguilhem procura fazer e fez isso com esse conceito. E aí, mais adiante, ele fala aquilo que a gente já conversou também, né, em outras ocasiões, sobre aquela figura do precursor, do cara que criou tal coisa, como se fosse a mente iluminada dele que fizesse ou criasse aquele conceito, a descoberta que ele teve. Isso é bem interessante e até eu já comentei, né? Não tem como a gente saber exatamente se veio a teoria primeiro, o experimento antes, a observação antes. No dia a dia de um pesquisador, né, o método tem várias nuances. E não é aquela sequência simples, mecânica, né, que a gente aprende na escola. Primeiro tem uma pergunta que a gente tira do nada, parece, ou de alguma observação. Depois segue com hipóteses, faz o experimento, etc. Não. Ela já tem o pesquisador, né, já tem um conceito anterior que ele já conhecia ou embasa o estudo. Já se viu algo em outro experimento, já se articulou com alguma outra pesquisa. É um processo que vai e vem. E se a gente tivesse que dizer assim, quem foram os precursores de qualquer coisa na sociedade ocidental seriam os gregos, né? Que antes deles não tinha nada escrito. Eles se preocuparam com o mundo à sua volta, né? Da sua maneira, claro, no seu contexto de época, mas foram os primeiros na sociedade ocidental a registrar alguns saberes. Então, também a gente não sabe o que estava acontecendo lá, mas esses foram os primeiros registros escritos que a gente tem. Então, Descartes, Bacon, Galileu, os caras ali que estavam meio no inicinho ali de uma ideia de ciência moderna, que desenharam a ideia do método. Eles estavam vivendo ainda numa época, pode-se dizer, do medieval, né? Enquanto tinham toda a concepção ainda divina, assim, perto deles. Mas eles já tinham trabalhos dos gregos para se inspirar. Então, quer dizer, sempre a gente está num contexto, né? Então, essa ideia de um cara sozinho pensar e ser precursor de alguma coisa fica meio estranha. Interessante que ele está muitas vezes no livro, assim, né? O Machado e o Canguilhem muitas vezes questionam essa ideia no livro também. Eu acho que é um pouco depois que ele traz essas ideias das continuidades, das rupturas. Eu lembro muito disso da gente conversando, do Peterson e tu falando que a história nada mais é do que contar, né? Essas continuidades e descontinuidades, essa cultura. E a gente vai estudando e percebe que nem sempre o processo acabou. E aí, por causa daquele outro, acaba começando. Então, a gente percebe que é sempre um junto do outro. Um causando o outro, né? E aí ali, né, gente, se a gente for destacar, assim, um novo conceito, tem essa ideia de progresso, né? Eu destaquei uma frase bem curtinha ali. Abre aspas, o progresso não é evolutivo. Quer dizer, não é aquilo que a Melanie, lá no início da nossa conversa, perguntava para nós biólogos sobre o que era evolução para ela conseguir entender isso aí. Como se, no fundo, fosse sempre uma ideia de melhorar, né? A evolução para a biologia não necessariamente melhora, mas aqui dá essa ideia. A ideia evolutiva no senso comum é a ideia de sempre melhorar. Então, e o progresso ele não é evolutivo, né? Ele é dialético. E dialético, vocês lembram, aquele conceito das contradições, né? Muito, muito, muito simplificadamente, uma perspectiva dialética, tu tem uma ideia, né? Que a gente chama de uma tese, né? Tu constata e constrói uma contradição a ela e pode gerar uma nova tese, né? Uma síntese.
Então é isso que o progresso na ciência passa por essa ideia aí, né? Que a gente pode entender como uma vertente ou um entendimento sempre se contrapondo a outro e daí vendo o que fica. Então tem duas ideias sobre um determinado conceito científico, elas se contrapõem, a que ganha, digamos, tem mais força ou melhor argumento, permanece dentro da história, né? Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas a gente ainda vai debater mais sobre a produção científica e o contexto histórico de produção pelo viés da história e filosofia da ciência, em alguns dos outros episódios dessa temporada. Então fica ligado. O Pensando com Pense fica por aqui.